O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então, os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram um conselho e disseram: o que faremos? Esse homem realiza muitos sinais. Se deixamos que ele continue assim, todos vão acreditar nele, e virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote em função naquele ano, disse: vós não entendeis nada. Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote em função naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público no meio dos judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus e, ao reunirem-se no templo, comentavam entre si: o que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minha irmã, meu irmão, impossibilitados de estarem aqui nesse dia, nos acompanhando pelas nossas mídias digitais, pelo nosso Facebook, pelo nosso YouTube, em plena Semana Santa. Eu convido você a olhar para a imagem de Nossa Senhora das Dores. Uma mulher fortalecida no amor. Fortalecida na graça de Deus. Interessante que o anjo do Senhor, eu costumo dizer que aprendi isso numa missa no Santuário de São Judas Tadeu, em São Paulo, na região do Jabaquara. Um padre recentemente ordenado, isso já há uns 7 anos atrás, ele dizia que não existe coincidência, mas existe deucidência. E nesta semana que estamos encerrando hoje, conhecida tradicionalmente, religiosamente, como a Semana das Dores,
das dores de Nossa Senhora. Em meio a esta semana, nós fizemos uma pausa e celebramos a solenidade da anunciação do anjo, da anunciação do Senhor. Nós tivemos a oportunidade de ver esta realidade dicotômica da vida, esse paradoxo da vida. Pois o anjo chega para Nossa Senhora, para a jovem Maria, para a jovem Virgem Maria e diz: alegra-te, alegra-te cheia de graça, o Senhor é contigo. Mas nós estávamos e encerramos hoje meditando as dores, e aí nos vem a pergunta, se o Senhor é por nós, e São Paulo nos ensina que se Ele é por nós, quem será contra nós? Mas aí a princípio nós imaginamos que nossa vida é apenas momentos positivos. E quando nós nos deparamos com momentos de dor, de sofrimento como este, agora que nós estamos vivendo, em que mais uma vez somos chamados a dar o nosso contributo de renúncia, e aí nós temos algo imprescindível. Se de um lado ele diz, alegra-te cheia de graça, nós vamos ver que ao longo de sua vida, as dores, os sofrimentos foram constantes. Então, se nós olharmos para Nossa Senhora e fundamentarmos nossa vida aos olhos do espírito do mundo de hoje, nós vamos dizer, a Senhora não é cheia de graça, a Senhora não é a bendita. Deus brincou com a Senhora, porque de um lado disse, alegra-te, de um lado disse, não tenhas medo, e do outro, desde todo o tempo, uma espada te traspassa a alma, deve ser fugitiva, perde o filho, encontra com o filho no momento algoz. Então que felicidade é essa? Que comprometimento é esse? Que graça é essa? Essa é a pergunta de muitos de nós hoje. Que Deus é este que não livra as crianças? Que Deus é este que não livra o mundo desta pandemia já há pouco mais de um ano? Esse é o Deus que nos ama. Porque a alegria que o mundo nos impõe é uma alegria fajuta, falsa e que nos corrói. Se nós olharmos para a história de Nossa Senhora, nós vamos perceber que em todo tempo e todo instante o Senhor estava com ela. Por isso que mesmo em meio a dores, mesmo em meio a sofrimentos, ela foi feliz, ela foi alegre, ela foi plena. Logo no início, a tradição não fala, mas quem sabe se nós fôssemos um pouco mais audaciosos e colocássemos tantas outras dores. Por exemplo, o medo e a insegurança de José abandoná-la é uma dor? Era uma possibilidade? E sendo uma possibilidade, seria uma dor? Grávida, solteira, abandonada por José, correndo o risco de ser apedrejada. Mas ela suportou, no silêncio, na acolhida. Outro ponto. E aí entramos sim. Quando nós vemos uma criança chegando no seio de uma família, nós vemos alegria, felicidade, nós vemos contentamento. E aí o que nós vemos? Os pais vão levar, como nos tempos de hoje, é como se os pais fossem levar para batizar.
E aí quando chega na igreja, o padre vai e fala algo que amedronta a mãe. Só para a gente entender o cenário da profecia de Simeão. Este menino será causa de queda e de reerguimento de muitos em Israel. Ali já, ele começa animando a mãe, né? Dizendo, olha, esse menino vai ser uma causa de muita alegria para muitos. A mãe enche de alegria. Não, mas ele vai fazer também muito cair. Aí ela já preocupa. E para cravar, uma espada de traspassar a alma, para dizer que durante toda a sua vida, ela encontrará desafios. E aí nós vamos vendo tantas pessoas que desde o início do seu projeto de vida já encontram empecilhos, inseguranças, portas fechadas. Mas essas pessoas não desanimam. Essas pessoas não se entregam. Essas pessoas buscam em Nossa Senhora a força de mesmo ter o seu peito cravado por uma lança, por uma espada, traspassará a sua alma. E eles estão com o coração destruídos, mas estão de pé. Segunda dor, eles têm que deixar tudo. Terra, casa, fugir, se distanciar dos seus familiares, se distanciar do seu projeto de ver o seu filho crescer em meio à família. E nós estamos vendo isso acontecer no nosso mundo, de tantas pessoas, de tantos imigrantes. E são pessoas que lutam por suas vidas e muitas vezes são impedidas de serem acolhidas numa outra nação, porque a nação vai se fechando no seu ódio, no seu individualismo. E eles tiveram que fugir, eles são fugitivos. Então pensemos bem, quando nós olhamos a imigração acontecendo no leste europeu, aqui mesmo na América Latina, venezuelanos, não os tratemos com indiferença. Não sejamos egoístas de dizer que esse brinquedo é nosso. Como muitas vezes nós aprendemos com uma criança egoísta, que não brinque, não compartilhe o seu brinquedo com os coleguinhas, porque aprendeu, a criança aprende. Se ele não empresta, não compartilha o seu brinquedo com os coleguinhas, é porque ele aprendeu em casa. Ele viu alguém na sua casa também não emprestando, também não sendo solidário. Por isso, quando nós olharmos para alguém que realmente necessita, não sejamos egoístas. A terceira dor, a perda do menino Jesus. Essa semana nós publicamos, cada dia, hoje vamos encerrar com duas das dores, as duas últimas. Mas Santo Afonso Maria de Ligório, fundador dos Padres Redentoristas, especificamente nesta, ele relembra que quando Maria chega até o menino Jesus e diz: olha o que fizeste conosco, veja que eu e teu pai estávamos angustiados à tua procura. Alguns vão pensar que é uma repreenda. Repreendeu? Não. Ela apenas mostrou o quanto o menino era importante para eles. Demonstrou a sua angústia de ter perdido. E às vezes nós hoje já perdemos tanto e não buscamos. Já perdemos a intimidade com Deus e não buscamos. Simplesmente acomodamos. Maria e José não se acomodaram enquanto não reviram seu filho. Porque aqueles que amam não desistem. Aqueles que amam tomam consciência das suas fragilidades, mas não desistem. Essa é a força. A quarta dor. Quando eles então se encontram num momento desafiador, que não há palavras, há apenas olhares.
E quantas vezes nós nos deparamos com situações que não temos o que dizer, apenas choramos juntos. E com certeza naquele momento do encontro de Jesus, o encontro de Jesus ali no caminho do Calvário, carregando sobre suas costas a pesada cruz e o pesado pecado do mundo inteiro, e com certeza ela querendo aliviar, querendo dizer com seus olhos: filho, reparta comigo. Mas um gesto de fidelidade ao projeto do Pai, ela pôde dizer: com meu olhar sinta a minha força, com meu olhar sinta a minha mão. E é isso que nós precisamos uns dos outros. Às vezes podemos fazer mais, às vezes não. O que não podemos é não fazer nada, porque há sempre algo que podemos fazer. Nem que seja dobrar o nosso joelho e rezar como nós estamos fazendo agora. Estamos dobrando o nosso joelho, estamos buscando nos reservar, nos resguardar, nos ficar dentro de casa. Por isso, é o pouco, mas que seja intenso. A quinta dor, Jesus morre na cruz. E naquele gesto breve antes da sua entrega total, a missão dada a Maria: eis teu filho, eis tua mãe. Mas o gesto daquela mulher de pé. E eu sempre lembro quando eu olho para esta cena de Maria olhando para o seu filho. Ela está de pé, ela não está derrotada, ela está destruída, mas não derrotada. Por isso, pessoas de fé como nós podemos estar destruídos, mas não derrotados, porque nós temos alguém que está conosco, alguém que olha nos nossos olhos, como Maria olhou no olho do seu filho pendente da cruz, e pode dizer para ele: eu estou aqui. Então nós podemos também estar destruídos, e estamos enquanto sociedade, por este mal, por essa doença, pelo ódio que está crescendo entre nós, mas não somos destruídos, porque somos de um Deus que é o Deus da vida. A sexta dor. Quando eu reformei a sala de atendimento, logo eu achei uma Pietà, a imagem famosa de Maria segurando o corpo sem vida de seu filho. E aquela imagem, ela tem uma força emblemática. Porque hoje nós somos a sociedade que só valoriza o forte, o jovem, o saudável. Então, aquele que já não presta um serviço de acordo com as realidades da sociedade, aquele que não se configura naquele estereótipo, é abandonado. Então aquele gesto de pegar o corpo do seu filho sem vida e colocar no colo, é o mesmo gesto de uma mãe que pega o recém-nascido. É como se pudesse dizer: a vida ainda está aqui. E é esta cena que nós precisamos retomar na nossa vida nos dias de hoje. Perceber que todos, mesmo aqueles que aparentemente, de acordo com a sociedade, não servem, ali tem algo que pode ser transformado e restaurado, porque ali tem o hálito de Deus. Então, quando Maria recebe o corpo de seu filho sem vida, ela poderia dizer: já olhei, mas ela contempla, porque para ela a vida é muito mais. E o último, o sepultamento. Jesus é sepultado. A princípio acabou. O triste é que hoje muitos não podem sepultar os seus entes queridos. Muitos não podem despedir dos seus entes queridos, porque saíram de suas casas
com uma pequena falta de ar, e depois de um mês ou mais, não voltaram. Eu acredito que diante de tantas pessoas que não puderam enterrar e nem rezar pelos corpos, celebrando as exéquias, acho que agora nós não temos que falar. E nesta sétima dor, apenas o nosso silêncio. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu